Trabalhadores sofrem com descaso da prefeitura com transporte público. Incêndio em favela deixa moradora milhar na rua. Aumento de condução provoca revolta dos trabalhadores. Começou a luta, Tyson, Popo, Holyfield e eu. Começou a luta, Tyson, Popo, Holyfield e eu. Começou a luta, Tyson, Popo, Holyfield e eu. Vocês, vem mais alguém? Deixa eu ver todo mundo. Câmara, vocês começaram? Sim. A gente não costuma deixar as pessoas gravarem as coisas do prefeito. Vocês preferem você só entrar, deixar a câmera aqui com a gente? O que você prefere? É porque, mas é que nós documentamos a nossa palavra, né? Que nós justificamos A gente está mostrando porque como a gente não pode trazer todo mundo, a gente precisa mostrar para os moradores. Será que a gente pode, eu vou falando aqui para a câmera está gravando, será que a gente pode fazer uma coisa diferente? A gente faz a reunião e no final vocês fazem uma gravação de depoimento. Aí eu já pergunto para o prefeito se ele Mas eu acho que eu não estou entendendo por que não, a gente não costuma gravar assim. Nós estamos contra o prefeito. Não. Utilizar como arma contra. Não, eu só estou dizendo o que a gente costuma fazer. Mas aí fica a critério de vocês. Não, a gente preferia gravar a reunião inteira. Tá. Então eu vou conversar com ele e vou avaliar. Isso, bate um papo com ele, vê se ele autoriza. Porque aí se ele não autorizar, a gente remarca, a gente vê o que a gente faz. Não marcar, não. Não. A gente pode pegar ele, tá? Se não grave a fala dele e grave a nossa. Não. Aí a gente combina. Vou falar com ele ali porque não está no script. Né? Então eu vejo com ele. Tá bom. É sempre assim, dia consumindo, cotidiano esmaga, a conta não paga. Abra a porta, tira o vidraça, no vizinho, tu pega. É sempre assim. Dia consumindo, cotidiano esmaga, a conta não paga. Abra a porta, tira graça no vizinho e grito pedra. Começou a luta, Tyson, Popo, Holyfield e eu. Começou a luta, Tyson, Popo, Holyfield e eu. Prazer receber vocês. Você sabe que eu estive no Moinho 2 vezes, né? E a situação lá não é uma situação adequada para as pessoas, quer dizer, precisa ter algum tipo de intervenção para a gente. Nós não temos nenhuma intenção, muito pelo contrário, de que as pessoas de mais baixa renda morem longe. Ao contrário, a nossa política... São Paulo está começando a ter uma política habitacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, sabe, o Floriano me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que nós não doamos para a Caixa Econômica Federal, acho que não doamos um terreno desde o lançamento do Minha Casa Minha Vida. Eu não sei se foi doado um único terreno para a Caixa Econômica Federal. Eu não tenho conhecimento. Foi alguma coisa que a Coab teve, muito pouquinho, uns 2, 3 terrenos só. Uns 2, 3 terrenos. Só. Quer dizer, não tinha efetivamente... A produção de moradia na cidade de São Paulo caiu muito dramaticamente. Para menos de 3 mil por ano. Menos de 3 mil por ano. Imagina numa cidade com 11 milhões de pessoas, 4 milhões de famílias, 500 mil famílias morando em situação
inadequada, para dizer o mínimo, você ter uma produção de 3 mil por ano. Mas nem em um século você ia corrigir os problemas habitacionais. O que nós estamos fazendo? Está certo que nós tivemos aí alguns contratempos graves que nos colocaram dificuldades. Aí, esse ano, depois da eleição, o primeiro contratempo foi a derrubada da PEC dos precatórios. São Paulo é a cidade que mais deve precatório. E se São Paulo for obrigado a pagar os precatórios que deve, simplesmente a cidade se torna inviável. A outra coisa foi a questão do congelamento da tarifa. Alguma coisa em torno de 300 milhões de reais que ia ser usado para outra coisa vai ter que ser usado para manter a tarifa nos R$3, que não estava na nossa programação. Tudo bem, o povo está na rua, pediu, mas 300 milhões a menos para outras áreas de atuação do governo. Também não estava na nossa programação. Com tudo isso, a Secretaria de Habitação já tem 80 milhões de reais no orçamento para desapropriação, e ele está fazendo as desapropriações. As desapropriações acontecem na cidade inteira, praticamente. Todas as vezes. Eu não quero jogar. As desapropriações acontecem na cidade inteira. Estamos agora com o caso... Tem 17.400 unidades ainda contratadas. Já. Tem 17 mil unidades contratadas. Criamos uma secretaria de licenciamento, porque atrasa demais o licenciamento de obras. Nessa secretaria tem um departamento só para cuidar de habitação de interesse social. Estamos muito próximos da SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, para utilizarmos os terrenos da União na cidade de São Paulo para habitação de interesse social. Então, tudo que é possível mobilizar, né? E talvez consigamos fazer uma operação que vai nos permitir antecipar um crédito, antecipar uma receita que vai alavancar as desapropriações para chegar na meta do governo, que é 55 mil unidades. Então, é um esforço inédito. Para você ter uma ideia, é o dobro do que o governo que mais fez no passado. Se nós atingirmos 55 mil unidades, é o dobro de quem mais fez. Então, é realmente um marco importante. Fora que nós não estamos parando em 55 mil, nós estamos num trabalho contínuo de mapeamento de outras oportunidades para vencer aquela tese de que não tem terreno em São Paulo, que é uma tese errada. Então, por exemplo, eu vou te citar 2 exemplos importantes para você ter clareza do nosso posicionamento. Pinheirinho 2. Quando deu a confusão, e aquilo ia virar um outro Pinheirinho, no dia eu decretei o DUP, o Decreto de Utilidade Pública, no dia, para evitar que aquelas famílias tivessem seus direitos, né, prejudicados e aquela violência toda que vocês assistiram. Agora, no Heliópolis, nós provavelmente ainda estamos estudando, mas nós vamos dar uma solução definitiva para Heliópolis. Nós já desapropriamos o terreno da Sabesp 2, já foi desapropriado, depositado, já temos a posse do terreno e vamos continuar construindo lá os redondinhos do Royotac para continuar, ou seja, ninguém está sendo expulso de lugar nenhum. Estamos fazendo para a população ficar onde ela escolheu, entendeu? Agora, dentro de certos parâmetros, tá certo? Estamos lá em Heliópolis atuando também, fora a retomada das obras de Paraisópolis, deu um problema no Real Parque com a licitação, mas também nós vamos estar resolvendo, o TCM está dependendo só do Tribunal de Contas do município. Na área de mananciais também tem muita... No caso do moinho não precisa de desapropriação. Deixa eu te falar do moinho. O que eu aprendi, você vai me corrigir se eu estiver errado, porque eu não estou aqui para ser o dono da verdade. Né? Quando eu fui lá, você me disse que tinha um processo de uso capião. Correto. Tá certo? Tem o pronunciamento do juiz aí. Então, mas veja, eu não estou, repito, eu não quero ficar contestando ninguém, porque meu papel aqui é ouvir para tentar viabilizar soluções. Qual é o nosso pressuposto? Nosso pressuposto é que os moradores do centro querem continuar morando no centro. Então,
Nós temos que encontrar uma maneira de viabilizar, entendeu? Essa demanda. E fazer com que as pessoas morem melhor. Morem melhor do que moram hoje. Né? Então, o nosso pressuposto é esse. Para a cidade, eu não estou dizendo isso porque é só uma opção preferencial pelas classes populares. É por uma inteligência urbanística também. As pessoas, não é só por generosidade, solidariedade, humanitarismo, não é só por isso. Isso já seria suficiente. Mas é por uma questão de lógica da cidade. A cidade, para funcionar bem, os bairros precisam ser mistos. Senão a cidade funciona mal. Eu tenho que trazer o trabalhador de cada vez mais longe, entendeu? Para trabalhar nos postos de serviço aqui do centro. Então, se eu não tenho trabalhador no centro, isso tudo impacta a vida da cidade. Compreendeu? Então, a informação que eu tive, e eu vou pedir agora para a PGM se envolver, porque a PGM nunca se envolveu nesse assunto, é de que há uma ação, mas houve, veja só, a informação que eu tenho hoje, ela pode estar errada. Então, eu preciso evoluir a partir da informação que eu tenho. A informação que eu tive é de que houve, no passado, um leilão desta área que pertencia à União. Sim. Tá? Esse leilão foi feito um depósito por parte de quem arrematou, o recurso foi levantado e o leilão foi contestado judicialmente. Sim. De maneira que esse imbróglio permanece. Sim. A do leilão. Como não tem uso capião de área pública, isso, de certa maneira, uma coisa depende da outra. Quer dizer, se você não resolveu o primeiro imbróglio, você não resolve o segundo. As coisas são interdependentes nesse caso. Você não tem como dissociar um problema do outro. Então, é uma área particular, né? Porque ela foi arrematada. Não, é que tá. É o que eu estou te dizendo. Olha, eu estou sendo aqui o mais sincero com as informações que eu disponho. Tudo que eu não quero é que a gente divirja em relação aos fatos, porque a gente tem que se entender sobre os fatos para poder se entender sobre os direitos depois. A gente poder conseguir encontrar uma solução. Então eu não quero aqui colocar um assunto que não esteja na ordem dos fatos. Eu quero, entendeu? Eu preciso que você compreenda assim. Você pode contestar as informações que eu tenho, eu vou atrás. Não tem problema. Nós vamos esmiuçar até chegar à verdade. Porque se a gente não tiver certeza do que nós estamos falando em relação aos fatos, nós não vamos conseguir evoluir. O que eu sei do caso, depois de ouvir muita gente, houve um leilão, houve uma arrematação, esse terreno deveria ser privado, porque ele foi arrematado. Contudo, esse leilão foi contestado e essa arrematação não foi concluída. Contestado no governo do Kassab. Não, isso... Não, CPTM. CPTM. Isso é lá atrás. Isso é bem antes. Em 99. Ela está bem informada. Estou vendo que ela está informada. Então, a ação de uso capião, ela pode não ter efeito nenhum se esse primeiro problema não for equacionado. Porque não existe uso capião de terra pública. Então, isso em primeiro lugar. Ponto 1. Ponto 2. Ouvindo as pessoas, o pessoal da CPTM, isso é mais do que um palpite. Né? Existe a compreensão de que a população tem o direito de permanecer no centro, que nós temos que viabilizar a moradia no centro, mas de que um pequeno bairro entre trilhos pode prejudicar a própria comunidade em função da localização ser inadequada para... Tem uma saída que não passa pelos trilhos, existe uma saída. Então, mas esse é um segundo ponto que nós temos que considerar. Quer dizer, os técnicos, quando falam, olha, sem prejuízo do direito da comunidade que tem que ser atendida, eu sou aqui o primeiro a querer atender bem, porque eu fui lá, então eu tenho um compromisso moral com aquela comunidade.
Então não tem cabimento, eu sempre vou numa campanha lá e depois volto às costas, não farei isso. Então eu tenho compromisso moral com aquela comunidade. Mas há a percepção de que ali não é o melhor lugar, independentemente da solução, da melhor solução. Então tem gente que acha que os remédios é longe demais, que foi a oferta que o secretário fez em função do prazo de entrega da obra, mas ali não é a única solução que tem. Quer dizer, você pode explorar no centro da cidade alternativas se aquele terreno entre os trilhos for considerado um lugar que traz algum risco para a comunidade. Para a especulação imobiliária traz risco total. Peraí, não, mas ali o caminho, ele está no meio, no caminho. Mas deixa eu só te falar, ali a alternativa, eu não, ali você tem a minha palavra. Isso eu posso te assegurar, posso assinar, posso fazer o que você quiser. Aquele terreno, se não for urbanizado em função de questões técnicas e jurídicas, ele não vai servir à exploração privada. Porque se ele não serve para a urbanização, não vai servir para outra coisa também. Então eu estou te dizendo, não será admitida, em hipótese nenhuma, a exploração imobiliária daquele terreno, se não for destinado para a comunidade que lá está. Ponto final. Não se discute isso. Não tem empreendimento nenhum. O que se discute lá é uma estação da CPTM. Essa é a discussão. Então, não há da nossa parte, nós não temos compromisso com nada que não seja do interesse da população. E, sobretudo, da de mais baixa renda. E o maior interesse da população? Oi, querido. E o maior interesse da Só vou concluir, porque... permanecer nesse local. Não interessa se tem filho ou não, a gente vive lá 25 anos, nossas crianças estão suficientemente acostumadas com o trilho, né? O trem passando 4 horas da manhã, acabando a 1 hora da noite. Deixa eu só concluir, aí vou abrir para ouvir vocês o tempo que for necessário. Então, tem esses dois pontos. Uma questão que é mais grave, né, que é a jurídica, né, e a questão da adequação ou não daquele ambiente, repito, sem nenhuma intenção de deslocamento da comunidade para regiões distantes de onde vocês estão. Ninguém está pensando nisso aqui. Então eu estou ouvindo o jurídico, o técnico e vocês para a gente construir uma solução para isso. Não tem imposição, estou reafirmando meu compromisso, inclusive moral, com a comunidade, da gente construir uma solução junto. Eu quero ouvir mais gente. Se precisar voltar lá para a gente abrir uma discussão mais ampla, eu pessoalmente voto, porque não tem nenhuma restrição ao diálogo, ao debate e o debate mais exaustivo possível. Agora, independente se for sair do moinho para uma área próxima, a gente precisa resolver, isso não vai acontecer agora. A gente precisa resolver as questões emergenciais lá. E a nossa proposta é que a gente já comece, a gente até conversou com o subprefeito ontem, é que a gente já comece a resolver essas questões emergenciais com esse nosso grupo de trabalho que está pensando a urbanização participativa de lá. A gente tem. Posso perguntar uma coisa gostaria de ouvir uma opinião, uma resposta bem sincera. Essa abertura do muro vai acarretar a ocupação da outra parte? Porque isso vai dificultar. O que a gente acha que Não, eu estou falando essa pergunta. Então, vou te responder. E depois a gente começa a criar. Tem 400 famílias lá, não é isso? Eu me comprometi até cadastrar alguns lá que não foram Tem 400 famílias lá, cerca de. Tem mais de 400 famílias que depois do incêndio. Seja umas 200, 300 famílias estão desabrigadas ali pelo centro da cidade. Ao redor. São perto, esperando poder... Não, porque uma coisa, assim, qual a preocupação de todo mundo? Você faz a rota de fuga, se for, vamos levar o corpo de bombeiros lá, e aí a questão, em vez de você começar a resolver o problema, você aumenta. Então, há compromisso da comunidade de não ocupar aquele terreno? Então, uma das nossas propostas, a gente entende que para melhorar a situação das pessoas ali imediatamente, a área que está ocupada hoje, que não faz parte do terreno, ela precisa ser desadensada.
Tem áreas, tem barracos ali que vão precisar ser removidos por conta das melhorias de água e de esgoto. A nossa proposta é que a gente faça de maneira participativa, conversando isso com os moradores e reocupar sim o terreno ali do lado, mas de maneira para desadensar aqui e resolver melhor a situação de emergência ali. Então não é ocupar o terreno desorganizadamente, entendeu? A gente fazer isso junto com o grupo de trabalho da prefeitura, que aliás já vinha sendo conversado, já era para já ter sido montado esse grupo de trabalho. Então a nossa proposta é que a gente reocupe sim o terreno, não só a rota de fuga, reocupe sim o terreno, mas para a gente poder resolver. É a rota de fuga. Também são as duas coisas. Não, estou falando isso porque isso faz parte das melhorias emergenciais. A gente precisa, para resolver a situação aqui, a gente precisa desadensar. O Corpo de Bombeiros foi... Ontem eu pedi uma reunião com eles agora para a semana que vem, para tratar desse assunto. Para poder ver qual é a posição final deles com relação à situação. Mas já tem a posição final desde abril. Tem uma liminar, inclusive, que o juiz se pronunciou numa liminar para a queda do muro. Né? Existe uma liminar. E aí tá inclusive o Ministério Público já participou dessas reuniões. Que nós estamos falando aqui, está o laudo do Corpo de Bombeiros aí, dizendo que está colocando a população em risco. O laudo está aí. De desadensar e construir algumas casas em alvenaria. Já tem o laudo do estratégicas. Já tem desde abril. Está aí, esse laudo. Esse não é o laudo do Corpo de Bombeiros, aqui está o Pontifício Universitário. Cadê o laudo? Acho que Está grampeado. O modelo pode estar grampeado mais para Isso aqui é uma petição, eu acho. Não. Esse é o escritório que ajuda a comunidade lá, que é o que teve comigo em abril. Eles estiveram comigo lá em abril. Até nós pedimos para formar um grupo gestor representando a comunidade. Até hoje está esperando, que ficou deles trazerem esse grupo para trabalhar junto conosco. E a gente não conseguiu até hoje formalizar. Está aqui. Diante, já fazem parte da nossa comunidade. Depois que aconteceu esse incêndio criminoso, que aconteceu isso, o que acontece? Vocês veem aquele pedaço, um pedaço que não era da gente. Não, aquele pedaço já era nosso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, aqui está dizendo o seguinte. O tenente-coronel Newton Miranda, você conhece? Não. Diz o seguinte: observa-se a necessidade imediata de ser criada uma rota de fuga alternativa que propicie também o acesso operacional das viaturas de combate a incêndio. Então isso aqui não dá para esperar até 10 de agosto mesmo. É isso. É isso. Então tem que levar o Corpo de Bombeiros lá, leva com a subprefeitura, viu, Marcos? Semana que vem, requisita o Corpo de Bombeiros. Eu pedi ontem já uma reunião. Semana que vem, não dá para... Semana que vem, se hoje não fosse sexta, ia ser amanhã. Então, semana que vem, leva lá uma pessoa especializada, a pessoa tem que ter conhecimento técnico para... Você tem lá como ter uma empreiteira de emergência, não tem? Então, ele aciona um serviço emergencial para responder isso aqui. Isso aqui não pode... Isso aqui envolve risco de vida. Ele sugere alguma coisa? Não chega a sugerir, né? É porque tem um acesso ao Bom Retiro, né? Que não passa por linhas de trem, nada, tem uma pista larga. Mas ele chegou a desenhar alguma... O ideal... Tem um mapa aí. Tem que ir lá, fazer uma revisão com o bombeiro lá, com os técnicos do bombeiro. Até pegar a nossa engenharia, nós vamos lá junto com eles e fazer a avaliação. O que eles acham melhor fazer? O bombeiro disse para construir uma rota... Pode ser que não seja o muro que eles queiram, pode ser outro lado. Seja o que for, tem que ser feito. A decisão, o que eles definirem, a gente faz. Nós vamos fazer o que eles mandarem fazer para faz. garantir a segurança da comunidade. E é semana que vem, Felipe. Não, certeza. É semana que vem, não é dia 10 de agosto. Tá. Semana que vem vai lá, o bombeiro diz, olha, para a comunidade ter segurança, precisa fazer A, B, C, D. Faça. Tranquilo. Tá. E ponto final, tá bom? Vamos lá, Então, uma coisa que a gente gostaria de cobrar também é a formação desse grupo de trabalho para a gente poder trabalhar em parceria. A gente tem um grupo de trabalho com assessoria técnica do PA Biru
eles fizeram, não sei se eu já ouvi falar, mas eles fizeram um plano popular lá plano popular alternativo da Comunidade da Paz. Acho que tem esses dois exemplos, o plano popular da Comunidade da Paz e o da Vila Autódromo. Comunidade da Paz lá no Itaquera. Em Itaquera. E tem um outro exemplo. Aquela comunidade do lado perto do estádio. Isso, perto do estádio. E tem um outro exemplo interessante também, da Vila Autódromo no Rio de Janeiro, que foi construído em parceria com a FRJ e com a FF. Então a gente gostaria de fazer isso num processo que a gente vem fazendo já desde o começo dessa mobilização, que está sendo muito rico. A gente está gravando tudo justamente para poder voltar e conversar com a comunidade. Isso é uma coisa que eu já pedi para o secretário. A gente gostaria que as reuniões passassem a ser lá, né, para que realmente a comunidade pudesse participar. Então, e aí, para quando a gente chegar no entendimento, se de repente a gente chegar no entendimento de que realmente é inviável, pensando na cidade como um todo, enterrar a linha do trem, que os moradores possam entender isso e se apropriar também dessa informação. Então, a nossa proposta é que a gente foi o que eu conversei com o subprefeito ontem, esse grupo de trabalho, ele já vinha sendo pedido também para ser formado, e ele não foi formado pela prefeitura, é que a gente faça isso de maneira participativa com os moradores. Ô Caio, aí eu recebi o pessoal, junto com o deputado Paulo Teixeira e o pessoal da PUC que estava representando vocês, eles ficaram trazer os nomes e ser a ponte entre a comunidade e a secretaria. E eles não conseguiram, não voltaram mais lá. Esse grupo só não existe porque não houve um retorno de vocês. Eu vou te explicar o que aconteceu. A proposta de vocês... Eu sempre tive aberto para isso, entendeu? Temos que ser sensível também à diversidade de opiniões que tem na comunidade. Pode ser, entendeu? Por isso que, como não veio o retorno, a gente ficou sem uma ponte, ficou sem um contato. Não, eu acho que não é questão de opção política. Eu acho que o que aconteceu foi, vocês propuseram um modelo de participação. Porque assim, que é um conselho gestor, aonde 8 moradores ou 10 moradores da comunidade vão lá mensalmente, semanalmente nesse conselho gestor. A gente, não é que a gente não aceitou que a gente não quer dialogar. Não é que a gente não aceitou que a gente não quer. A gente quer outro modelo de participação, que é vocês vindo mais para a comunidade, como foi o nosso pedido para você na outra reunião, e que esse conselho gestor proposto por vocês houve acho que uma falha de comunicação. O que a doutora Júlia do Escritório Modelo passou para a gente foi que não ia ser discutido nesse conselho gestor a permanência na área. E a gente precisa primeiro esgotar as possibilidades de permanência na área, porque senão os moradores não vão querer participar desse conselho gestor. Então, o problema desse conselho gestor foi que vocês impuseram um modelo de participação. A gente está sugerindo outro modelo que seja realmente participativo e que seja de fato com a participação de todos os moradores. A gente tem um grande problema, prefeito, o que está sendo mais rico é justamente essa devolutiva para a comunidade. A gente está querendo levar cada vez mais as coisas lá para a comunidade. A gente está fazendo um esforço gigantesco para preparar a área, tem um centro comunitário sendo construído, que a gente vai poder ter cadeira, caixa de som para ser recebido, porque é inviável a gente pegar 8 moradores que estão com problema, a associação que vocês estavam propondo ser feito esse conselho gestor, dos 9 membros, 6 perderam a casa no incêndio. Chama uma reunião comigo, para logo no começo da semana que vem, segunda-feira pode ser, sentamos nós 4, você junto, e a gente estrutura uma proposta mais participativa, que as pessoas ali também possam falar mais livremente. Às vezes, eu não gosto de fazer esse tipo de comentário, porque pode parecer, não estou querendo, mas às vezes a gente recebe uma carta de um morador que discorda do encaminhamento que está sendo dado pelas próprias lideranças do moinho. Vocês sabem que essa coisa também é ruim. E acontece. Eu recebo, por exemplo, eu falo, olha, eu não estou de acordo com as pessoas que estão falando em nome da comunidade. E é porque às vezes a pessoa se intimida, né, de se expressar. Então, se a gente criar um ambiente em que a pessoa possa se expressar, fala, olha, as pessoas querem ficar aqui, eu não quero.
já conseguimos fazer mais. Uma coisa boa. A gente, essa construção que a gente fez a partir dessas mobilizações, esse processo organizativo que se desencadeou agora, a gente acha que a gente está conseguindo fazer de uma maneira bem forte, justamente porque a proposta dessa nova associação é fazer uma direção colegiada, é mudar essa estrutura hierárquica, formar grupos de trabalho junto com a população. Mas você reconhece que tem gente na comunidade que às vezes fica insatisfeita com a maneira como o debate acontece também. Eu acho que essa nova construção não tem isso. Tanto a nova pode superar esse problema. Exatamente. Pode. Exatamente. Tá bom. Vamos fazer isso então também. Então temos duas providências aqui a tomar. Imediatamente responder a esse laudo, porque nós não podemos ter esse tipo de... Tem que dormir todo mundo sossegado. Então, vamos responder imediatamente a esse laudo e segunda-feira a gente faz uma reunião e faz uma proposta de encaminhamento sobre a gestão participativa aí da construção das possibilidades que estão colocadas. O encaminhamento dessa pauta de reivindicação que é nada mais que o saneamento básico, né? Não, isso já estamos encaminhando desde ontem. Isso está, eu acho que está a parte. Os técnicos agora vão dar um retorno da Sabesp, da Eletropaulo, e eles pediram pelo menos 2 semanas para responder, porque talvez eles vão voltar lá para fazer mais levantamentos, entendeu? Isso nós vamos ter que estar sempre em diálogo com a Sabesp, com a Eletropaulo, que não depende da vontade exclusiva do prefeito. Porque tem interlocução com o governo estadual. Não, mas eu intervenho para agilizar. Não. Meu papel é esse. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Tem um projeto que foi uma lei que foi sancionada, Luz e Água para Todos, de rede social, de urbanística social, que é um fundo social que chama. Da Sabesp. Eles vão trazer para nós a decisão. Não, eu não estou se recusando a atender. Não. Só uma, assim, para dar uma acelerada, assim, porque o mais emergencial agora é mais a luz, porque a gente tem medo de pegar fogo de novo por causa da luz, porque é muita fiação, muita luz. Mas o esgoto, vocês viram? Mas a luz, que eu falei, a Eletropaulo pediu 15 dias para terminar o levantamento, porque é complexo lá, o problema é complicado. Tem programas específicos para atender. Sim. O que nós vamos fazer, como não são companhias municipais, nós podemos agir para agilizar. Agora, prefeito, a gente insiste que isso seja, porque isso é uma coisa que não existe, isso é uma coisa que nunca foi feito dessa maneira. Assim, existem os planos populares, mas que são projetos. O que a gente está propondo é realmente que isso seja feito desde o começo de maneira participativa, que os moradores possam participar também e possam se apropriar dessas informações de tudo. Agora, nesse momento, nós estamos dando respostas emergenciais, como você colocou, para a questão de segurança, saneamento, energia elétrica. Vamos fixar um protocolo para fazer as negociações, o diálogo, a construção prosperar. É isso que nós tratamos nessa reunião hoje. Então, segunda-feira, ele vai com o Corpo de Bombeiros lá, Marcos participa, por favor. A resposta tem que ser rápida nesse caso. Pedir agilidade da Eletropaulo e da Sabesp. Eles pediram 2 semanas para dar um parecer final, tá? E a questão, e eu sento com o Fernando, com o Floriano e com o Marcos para verificar qual é a maneira vai ser a maneira mais participativa possível. E o João? Fernando. E aí a gente constrói um ambiente de interação. Prefeito, isso pode dar um prazo para a gente dessa resposta, dessa reunião com o Fernando Melo Franco? Segunda-feira, vamos. Não, mas de quando a gente Não, na semana que vem a gente resolve isso. Eu espero que em uma reunião a gente consiga resolver. Um protocolo de relacionamento. Como é que nós vamos proceder no sentido de construir confiança? É um processo de construção de confiança. As pessoas precisam se desarmar para ajudar a construir. Se ficar todo mundo prevenido, você não avança. Então precisa, olha, nós vamos construir junto? Vamos. Então, você estabelece um protocolo de diálogo e, para mim, quanto mais participativo, melhor. Até para evitar da gente imaginar que está falando por todos e está falando por alguns. Isso não é bom nem para a prefeitura, né, uma secretaria se sentir alijada do processo, não fui consultado,
e nem para a comunidade. A comunidade também tem que... Não, mas isso, prefeito, a gente tem a página lá no Facebook, facebook.com/Moinho Resiste, que vocês podem ver os vídeos das assembleias que a gente tem feito lá. A gente, inclusive, vai fazer uma assembleia agora, passando a íntegra dessa reunião para os moradores no domingo. E aí vocês podem conferir. Maravilha. Que está sendo realmente de baixo para cima. Tá ótimo. Obrigado, né? Obrigado. Camarada Milton.